Em 1968, um cientista construiu o paraíso perfeito para ratos. Comida infinita, água infinita, sem predadores, sem doenças. O que aconteceu depois foi tão perturbador que o governo americano classificou os resultados por anos. Porque o que os ratos fizeram nesse paraíso não era o que ninguém esperava. E a comparação com a humanidade é inevitável. O experimento se chamava Universo 25. E ele pode ter previsto exatamente onde a civilização humana está indo. John B. Calhoun era um etologista, um cientista que estuda comportamento animal. Mas a pergunta que ele queria responder não era sobre ratos. Era sobre nós. O que acontece com uma sociedade quando todos os problemas materiais são resolvidos? Para testar isso, ele construiu uma caixa de 2,7 metros quadrados com comida, água e espaço limitados. Sem predadores, sem doenças, sem escassez de nada. Ele colocou 8 ratos dentro, 4 machos e 4 fêmeas. Saudáveis, jovens, bem alimentados. No começo, o experimento foi exatamente o que você esperaria. Os ratos se reproduziram. A população cresceu rápido. Em 315 dias, havia 620 ratos. O paraíso estava funcionando. Mas então algo mudou. A taxa de nascimentos começou a cair. Não por falta de comida ou espaço. Por algo que Calhoun nunca tinha visto antes. Os ratos estavam tendo um colapso comportamental. E os sintomas eram tão específicos que ele precisou inventar novos nomes para descrevê-los. O primeiro sinal foi a violência. Machos que normalmente defenderiam território e fêmeas simplesmente pararam de se importar. Fêmeas grávidas eram atacadas por outros ratos. Filhotes eram abandonados. Mas pararam de amamentar. Mas o fenômeno mais estranho foram os que Calhoun chamou de os belos. Eram ratos machos que simplesmente desistiram. Não brigavam, não se reproduziam, não interagiam com ninguém. Ficavam no canto se limpando. Eles eram fisicamente perfeitos. Pelo brilhante, sem cicatrizes de briga. Saudáveis, mas completamente desconectados da vida social. Calhoun percebeu que o problema não era a superpopulação. O espaço físico ainda era suficiente. O problema era outra coisa. Com tantos ratos, os papéis sociais se esgotaram. Não havia mais território para defender, família para proteger, hierarquia para escalar. Sem um papel significativo na sociedade, os ratos simplesmente apagaram. A vida perdia o sentido mesmo com tudo disponível. Calhoun chamou isso de morte da segunda natureza, o colapso não do corpo, mas do propósito. No dia 560 do experimento, a população atingiu o pico, 2.200 ratos. Depois disso, nunca mais cresceu. No dia 1780, o último rato do Universo 25 morreu. A colônia estava extinta. Calhoun tentou reintroduzir ratos dos belos em ambientes normais, com espaço e problemas reais para resolver. Não funcionou. Os ratos que cresceram sem papéis sociais nunca conseguiram aprender a ter um. O dano era permanente. Agora para. Pensa em taxas de natalidade despencando nas maiores cidades do mundo. Japão, Coreia do Sul, Europa Ocidental. Pensa em jovens que passam horas se arrumando para fotos que ninguém vai ver. Isolados. Fisicamente saudáveis. Sem propósito claro. Pensa em violência aleatória sem motivação aparente. Em pessoas que desistiram de competir, de se relacionar, de construir. Calhoun publicou seus resultados em 1973 com título direto: Death Squared, Morte ao Quadrado. O colapso do corpo e do propósito. Ele acreditava que a humanidade estava entrando na mesma fase que os ratos do Universo 25. E isso foi em 1973. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Calhoun não era pessimista. Ele acreditava que havia uma saída. Para os ratos, não havia. Eles não conseguiam imaginar um mundo diferente. Não tinham consciência do problema. Para nós, é diferente. Somos a única espécie que pode ler os resultados do próprio experimento e mudar de comportamento. A solução que Calhoun propunha não era reduzir a população. Era criar complexidade social, mais papéis, mais propósitos, mais conexões reais. O antídoto para o colapso não é escassez.
É significado. É ter algo que dependa de você. Uma missão. Uma comunidade. Um papel que só você pode exercer. Pesquisas modernas sobre solidão mostram que o isolamento social mata tanto quanto fumar 15 cigarros por dia. Não é metáfora. É dado. E a solidão está aumentando em todas as métricas medidas nos países mais ricos, mais seguros e mais confortáveis do planeta. O Universo 25 tinha comida, água, abrigo e segurança. Tinha tudo que uma lista de necessidades básicas poderia pedir. Faltava uma coisa que não está em nenhuma lista: a sensação de que sua existência importa para alguém. Calhoun morreu em 1995. Mas deixou uma frase que resume tudo: a relevância de cada indivíduo para o outro é o tecido que mantém a sociedade viva. Quando esse tecido se desfaz, por isolamento, por excesso de conforto, por falta de papéis, a sociedade começa a morrer de dentro para fora. Exatamente como no Universo 25. Exatamente como os belos ratos que se limpavam no canto enquanto a colônia desaparecia ao redor. O que o experimento de Calhoun realmente descobriu não foi o que o excesso faz com o corpo. Foi o que ele faz com o propósito. E a pergunta que fica incômoda: qual é o seu papel? O que aconteceria se você simplesmente sumisse amanhã? Não em termos trágicos. Em termos simples, quem sentiria a falta do que só você faz? De que grupo você é parte essencial? Se a resposta demorar para vir, talvez seja a informação mais importante que esse vídeo te deu. Os ratos do Universo 25 não sabiam que estavam em um experimento. Não podiam ler os dados. Não podiam mudar o rumo. Você pode. Essa é a única diferença que importa entre nós e eles. E se esse vídeo te fez pensar em alguém que você não fala há tempo, talvez valha a pena mandar uma mensagem hoje. No próximo vídeo, a gente vai mergulhar em outra questão que parece simples, mas não é. Por que você não lembra de nada da sua infância?